Olá, meninos e meninas! Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matematicando. Eu sou a professora Ana. E eu sou a professora Cíntia. Hoje vamos começar a falar sobre trigonometria. Mas o que é a trigonometria? Segundo o dicionário etimológico, trigonometria é uma palavra de origem grega. Tri significa três, gonia significa ângulo e metron significa medida. Do latim, trigonometria refere-se às medidas feitas no triângulo. Aparentemente, os primeiros indícios de rudimentos da trigonometria surgiram simultaneamente no Egito e na Babilônia, por volta do segundo milênio a.C. Os babilônios tinham muito interesse na astronomia, tanto por razões religiosas quanto pela relação com o calendário e as épocas de plantio. E para estudarem os movimentos dos astros, como as fases da Lua, eles utilizavam muitos triângulos. Também foram os babilônios os responsáveis pela divisão da circunferência em 360 graus, que utilizamos hoje. Para eles, era muito fácil dividir o círculo em 6 partes iguais, e cada uma delas equivalia aos 60 na base deles. Aqui vale lembrar que os babilônios utilizavam a base 60, diferente da base que nós utilizamos hoje, que é a base 10. Desse modo, o círculo passava a ter 360 graus, uma influência que também ocorre do fato de o ano ter 360 dias, segundo as concepções babilônicas da época. Esses dados foram se difundindo através das relações de comércio entre os gregos, árabes, hindus e posteriormente por toda a Europa, até tomar a forma que conhecemos hoje. Já no Egito, na construção das pirâmides, era necessário manter uma inclinação constante das faces, o que levou os egípcios a introduzirem o conceito de séquide, que representava a razão entre o afastamento horizontal e a elevação vertical. Esse conceito também pode ser encontrado em 4 dos 84 problemas contidos no papiro Hind, que surgiu aproximadamente em 1650 a.C. Também no Egito, aproximadamente em 1500 a.C., surgiu a ideia de associar sombras projetadas por uma vara vertical a sequências numéricas, relacionando seus comprimentos com as horas do dia, que conhecemos hoje como o relógio de sol. Na China, também foram encontrados sinais de trigonometria primitiva, de aproximadamente 1110 a.C. Os chineses costumavam utilizar triângulos retângulos para medir distâncias, comprimentos e profundidades. No entanto, não temos registros de como os cálculos eram realizados, apenas sabemos de sua existência. Desde então, a trigonometria foi utilizada para resolver vários problemas. Por volta do ano 200 a.C., na Grécia, Eratóstenes calculou o perímetro da Terra utilizando conceitos trigonométricos. Para esse experimento, ele observou que no solstício de verão ao meio-dia, um poço em Siena era iluminado pelo Sol. Enquanto isso, em Alexandria, uma estaca projetava uma sombra cerca de 8 vezes menor que sua altura. Com base no ângulo formado entre a estaca e sua sombra, e sabendo a distância entre as cidades de Siena e Alexandria, ele conseguiu calcular o perímetro da Terra, chegando no valor aproximado de 40.000 quilômetros, muito perto do valor que conhecemos hoje, não é mesmo? De 40.075 quilômetros. Como podemos ver, muitos estudiosos da época eram interessados na astronomia. Temos também o astrônomo Hiparco de Niceia, conhecido como o pai da trigonometria.
Ele, na segunda metade do século II a.C., fez um tratado em 12 livros em que se ocupou da construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, que incluía uma tábua de cordas. É evidente que ele fez esses cálculos para usá-los em seus estudos da astronomia. A trigonometria era, então, baseada no estudo da relação entre um arco arbitrário e sua corda. Hiparco escreveu assim a respeito do cálculo de comprimento das cordas. Dessa forma, a gente pode perceber que os problemas que deram origem ao surgimento da trigonometria são, na maioria das vezes, relacionados a medições, como, por exemplo, distâncias, comprimentos e profundidades, e que ela foi se desenvolvendo no mundo antigo a partir de necessidades práticas, principalmente na astronomia, agrimensura e navegação. Na navegação, eles utilizavam os astros, como as estrelas, principalmente para se localizarem em alto mar. Um dos instrumentos utilizado era o sextante marinho, que utilizava vários conceitos da trigonometria na sua manipulação. Vimos assim que a trigonometria foi muito importante na história da humanidade. Mas e hoje em dia, será que ela ainda é tão importante como era antigamente? Onde podemos encontrá-la? Atualmente é possível encontrar inúmeras áreas do conhecimento em que a trigonometria é aplicada. Nas engenharias é fácil perceber uma grande presença, como por exemplo na engenharia civil, em que notamos na construção de pontes, estradas, barragens e aeroportos. Também na engenharia mecânica, nos desenvolvimentos de máquinas, dispositivos mecânicos, dispositivos elétricos, como por exemplo o teodolito e o GPS. Na medicina, nós também encontramos alguns exemplos de aplicação. A pressão intrapleural, o processo de respiração, problemas de pressão sanguínea e outros podem ser modulados por funções trigonométricas, que veremos mais para frente. Na astronomia, como falado anteriormente, não conheceríamos tanto sobre o universo se não fosse pela trigonometria. Já na música, a trigonometria está presente no estudo das ondas sonoras. Temos que Brooke Taylor foi o primeiro a calcular o período fundamental de uma corda vibrante. Fourier provou que uma onda qualquer é formada pela somatória de várias outras de formato senoidal. A análise de Fourier constitui a base do processamento de sinais, que tem papel central nas telecomunicações modernas e também no processamento de imagens digitais. É graças aos estudos de Fourier, que envolvem as funções trigonométricas, que hoje conseguimos reduzir o tamanho dos arquivos de imagem digital sem grande perda de sua qualidade. No dia a dia, é fácil encontrar trigonometria na projeção e construção de escadas e rampas, cálculo da largura das margens de um rio, cálculo das alturas de prédios, torres ou morros, nos esportes, entre outros. Vendo um pouco da história da trigonometria, como ela está presente em várias áreas do conhecimento e no nosso dia a dia, conseguimos perceber a importância de se estudar esse conteúdo, não é mesmo? Então agora vamos vir com um problema. Nesse problema, queremos descobrir a altura da Torre Eiffel. O que sabemos é que em um certo momento do dia, a torre produz uma sombra de 250 metros. E no mesmo instante, um rapaz que tem 1,80 m de altura produz uma sombra de 1,5 m. Como descobrir a altura da Torre Eiffel com essas informações que temos? Dê uma pausa nesse vídeo, pense um pouco no que pode ser feito e tente resolver o problema. Na sequência, nós também vamos resolvê-lo, mas tente um pouco antes de assistir a continuação do vídeo, ok? Dica!
Se você deu play no vídeo antes de conseguir terminar a resolução, aqui vai uma dica para você. Assim como os triângulos aparecem em vários momentos da história da trigonometria, neste problema, eles também são muito importantes para conseguirmos encontrar a altura da torre. Tente enxergar onde estão esses triângulos e como podemos trabalhar com eles. Se você ainda não chegou a uma conclusão, dê mais uma pausa no vídeo e pense mais um pouco com a dica que demos. Mas caso você já tenha terminado, siga com a gente para a resolução. Vamos agora para a resolução do nosso problema. Os elementos que nós temos são a Torre Eiffel e a sua sombra, o homem e a sua sombra. E o que queremos descobrir é a altura da Torre Eiffel. Na dica que nós demos, nós falamos para vocês pensarem em triângulos. Neste problema, nós conseguimos construir dois. Um deles é o triângulo cujos vértices são a base da Torre Eiffel, seu topo e o final de sua sombra. Chamaremos este triângulo de ABC. O segundo triângulo tem como vértice o pé do homem, a cabeça do homem e o final de sua sombra. Chamaremos este triângulo de DEF. Notemos agora que tanto a torre quanto o rapaz estão perpendiculares ao solo, formando um ângulo de 90 graus com o chão. Assim, os ângulos CAB e FDE são ângulos retos. Do estudo que nós já temos de triângulos, nós temos que triângulos que têm um dos ângulos retos são chamados de triângulos retângulos. Assim, os triângulos ABC e DEF são triângulos retângulos. Os triângulos retângulos possuem uma nomenclatura própria para os seus lados. Os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. No caso dos triângulos que nós temos, os lados AB e AC do triângulo ABC são catetos e os lados DE e DF do triângulo DEF também são catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Neste caso, os lados BC e EF são as hipotenusas. Outra observação que podemos fazer é que as sombras são causadas pela incidência dos raios do Sol sobre os objetos, e que os raios do Sol sempre incidem sobre a Terra de forma paralela uns com os outros. Assim, o ângulo formado entre os raios do Sol e os objetos em um mesmo instante é sempre o mesmo. No caso, então, o ângulo formado pelos raios do Sol e a Torre Eiffel é o mesmo ângulo formado pelos raios do Sol e o homem. Assim, os ângulos são congruentes, isto é, os ângulos ABC e DEF possuem o mesmo valor. Logo, os nossos triângulos possuem dois ângulos congruentes, porque eles já possuíam os ângulos retos que são congruentes. Portanto, os triângulos ABC e DEF são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Vamos lembrar rapidamente do nosso estudo sobre triângulos. Quando os triângulos possuem dois ângulos congruentes, nós já sabemos e já podemos afirmar que eles são semelhantes, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Assim, não precisamos nos preocupar em analisar a congruência do terceiro ângulo. Ele já será congruente. Exatamente. Voltando agora para o nosso problema, sabemos então que estes triângulos são semelhantes. Quando nós estudamos lá atrás a semelhança de triângulos, nós percebemos que duas coisas aconteciam. Uma era que os ângulos de triângulos semelhantes são congruentes. Isso a gente já tem do que a gente viu do nosso problema. A outra coisa era que a razão entre os lados correspondentes é sempre igual. Vamos agora colocar os dados que nós temos deste problema. Primeiro, vamos chamar de x a altura da Torre Eiffel, que é o valor que nós queremos encontrar.
temos que a sombra da torre mede 250 metros, que o homem tem 1,80 m de altura e a sua sombra tem 1,50 m de comprimento. Com o que já conversamos, podemos montar uma igualdade. O lado AB, que representa a altura da torre, é correspondente ao lado DE, que representa a altura do rapaz. Assim, temos a razão AB sobre DE, isto é, x sobre 1,8, substituindo os valores. Da semelhança de triângulos, temos que a razão entre esses lados é igual à razão entre os lados AC e DF, que representam as sombras da torre e do homem, respectivamente. Ou seja, x sobre 1,8 é igual a 250 sobre 1,5. Lembremos que é muito importante mantermos esta ordem. Sempre os numeradores são os lados de um triângulo e os denominadores do outro triângulo. Se não mantermos esta ordem, as contas estarão erradas, pois não estaremos utilizando as proporções corretamente. Outra coisa que a gente tem que notar é que a razão entre os lados BC e EF também são iguais à razão entre os outros lados correspondentes. No entanto, essa informação não nos ajuda nesse caso. Agora que já montamos a nossa equação, basta resolvê-la. Vamos começar multiplicando ambos os lados da igualdade por 1,5. Assim, vamos ficar com x sobre 1,8 vezes 1,5 é igual a 250 sobre 1,5 vezes 1,5. Como 1,5 dividido por 1,5 é igual a 1, vamos obter 1,5x sobre 1,8 é igual a 250. Multiplicando agora ambos os lados por 1,8, obtemos 1,5 vezes 1,8x sobre 1,8 é igual a 250 vezes 1,8. Novamente, temos que 1,8 sobre 1,8 é igual a 1 e, portanto, vamos obter 1,5x é igual a 450. Dividindo ambos os lados por 1,5, vamos ficar com x igual a 450 sobre 1,5. E assim, obtemos a nossa resposta. X é igual a 300. Como x representava a altura da torre, temos que a torre mede 300 metros. Vamos focar bastante em qual que é a unidade de medida que a gente está utilizando, que nesse caso é metros. Percebam que conseguimos resolver esse problema utilizando a semelhança de triângulos, um conteúdo que a gente já tinha visto, não é mesmo? Utilizando essa mesma ideia da resolução, nós podemos encontrar a altura de qualquer objeto, como árvores e até mesmo prédios. Mas e se não pudermos medir o comprimento da sombra? Imaginem que haja algo no caminho que não nos permita fazer essa medição. Ou ainda, se precisarmos obter a altura de um prédio em um dia nublado. Será que ainda é possível encontrar essa altura utilizando triângulos? Isso é o que vamos ver no próximo problema. Neste problema, o engenheiro precisa descobrir a altura de um prédio. Para isso, ele se posicionou com seu teodolito a uma distância de 7 metros da lateral do prédio. O teodolito é um instrumento muito utilizado nas construções, e dentre suas funcionalidades é possível determinar o ângulo formado entre sua linha do horizonte e o objeto observado. Neste caso, o engenheiro conseguiu determinar o ângulo formado pela linha do horizonte do teodolito e o topo do prédio, obtendo um ângulo de 45 graus. Outra medida que o engenheiro possui é que a lente do teodolito está a 1,6 metros de altura em relação ao solo. Com essas informações, o engenheiro consegue formar um triângulo retângulo e descobrir a altura do prédio. Mas como ele chega a esse resultado? Será que é usando triângulos semelhantes? Dê uma pausa no vídeo e pense um pouco sobre esse problema. O que difere esse problema do anterior?
Conseguimos utilizar as mesmas ideias que utilizamos antes? Já já nós retornamos com as respostas. Primeiramente, percebemos que, diferente do outro problema, neste temos o valor de um ângulo. Antes, nós havíamos trabalhado com os ângulos também, mas o único valor que nós conhecíamos era o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Assim, faz sentido pensar que o ângulo será importante para a resolução do problema, não é mesmo? Outra coisa que observamos é que, infelizmente, nós não conseguimos trabalhar com a semelhança de triângulos nesse caso, pois só conseguimos encontrar apenas um triângulo com as informações que temos. Assim, precisamos de novas ferramentas para trabalhar com este exercício. É aqui que precisamos aprender a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver um pouco qual é a ideia por trás da trigonometria no triângulo retângulo. Consideremos um triângulo retângulo ABC, com ângulo reto em A e α o valor do ângulo ACB. Vamos construir alguns triângulos semelhantes ao triângulo ABC. Temos então o triângulo A'B'C e o triângulo A', C. Já falamos sobre a semelhança de triângulos hoje e nós sabemos que as razões entre os lados correspondentes dos triângulos semelhantes são sempre iguais. Consequência disso, temos que a razão entre dois lados do mesmo triângulo é igual à razão entre os lados correspondentes a esses dois do outro triângulo. Falando assim, é um pouco complicado de entender, mas por exemplo, nesse triângulo, temos que a razão entre o lado AC e o lado BC no triângulo ABC é igual à razão entre os lados A'C e B'C do triângulo A'B'C, pois o lado AC é correspondente ao lado A'C e o lado BC é correspondente ao lado B'C. Do mesmo modo, a razão entre os lados A''C e B''C também é igual a essas razões. Isso acontece com todas as razões que podemos formar com esse triângulo. Por exemplo, se nós fizéssemos AC sobre AB, essa razão seria igual às razões dos lados correspondentes nos outros dois triângulos. Ou também BC sobre AC e as suas respectivas razões nos outros triângulos. Essas igualdades estão relacionadas com os ângulos desse triângulo. Neste caso, podemos associar os valores dessas razões ao ângulo alfa. Assim, cada ângulo é associado ao valor das razões entre os lados do triângulo. Ainda está um pouco confuso? Não tem problema. Vamos analisar agora um caso com números. Então, nós temos o triângulo retângulo ABC e o triângulo semelhante a ele, A'B'C. O triângulo ABC, ele tem o lado AC medindo 36 e o lado BC medindo 60. O triângulo A'B'C tem o lado A'C medindo 18 e o lado B'C medindo 30. O triângulo ABC é reto em A e o triângulo A'B'C é reto em A'. E ambos os triângulos têm o ângulo ACB medindo 53,13 graus. Como nós já vimos, os lados do triângulo retângulo têm nomes específicos. Tem dois catetos e a hipotenusa. O lado que forma o ângulo ACB, ele é chamado de cateto adjacente a esse ângulo.
Então, na nossa razão, a gente vai ter o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No triângulo ABC, nós teremos, então, AC sobre BC. Isso é igual a 36 sobre 60, que é igual a 0,6. Já no triângulo A'B'C, teremos A'C sobre B'C, que é igual a 18 sobre 30, que é igual a 0,6. Assim percebemos que a igualdade entre as razões de fato se cumpre, pois ambas são iguais a 0,6. E como já vimos, triângulos retângulos que possuem um ângulo congruente diferente do ângulo reto são semelhantes. Logo, todo triângulo retângulo que possuir um de seus ângulos igual a 53,13 graus terá a razão do cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa igual a 0,6. A essa razão, damos o nome de cosseno do ângulo, que é uma das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para cada uma das razões no triângulo retângulo, é dado o nome especial que veremos a seguir. Vamos agora definir as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Levando em consideração o triângulo de vértices ABC, nós teremos os lados A, B e C e o ângulo alfa. Podemos definir o seno de alfa como sendo a razão entre a medida do cateto oposto de alfa, isto é, B, sobre a medida da hipotenusa, isto é, A. Portanto, seno de alfa é igual a B sobre A. Podemos definir o cosseno de alfa como sendo a razão entre a medida do cateto adjacente a alfa, isto é, C, sobre a medida da hipotenusa, isto é, A. Portanto, cosseno de alfa é igual a C sobre A. Podemos definir a tangente de alfa como sendo a razão entre a medida do cateto oposto a alfa, isto é, B, sobre a medida do cateto adjacente a alfa, isto é, C. Ou ainda podemos dizer que a tangente de alfa é igual à razão entre seno de alfa sobre cosseno de alfa. Assim, a cada ângulo é associado um valor de seno, cosseno e tangente. Mas alguns ângulos aparecem com mais frequência, principalmente em questões de Enem e vestibulares. Estes ângulos são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, conhecidos como ângulos notáveis. Nós vamos montar o seguinte quadro com os valores de seno, cosseno e tangente. Aqui, nós temos os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui, nós temos seno de 30 graus é igual a meio. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2.
Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é igual a 1. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Com essas informações, podemos voltar para o nosso problema. Vamos observar quais informações nós temos. O cateto adjacente ao ângulo de 45 graus tem medida 7. E o que queremos descobrir é o valor do cateto oposto ao ângulo de 45 graus, que chamaremos de x. A relação que utiliza o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Assim, nós precisamos trabalhar com a tangente do ângulo de 45 graus. Temos que a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 7. O que precisamos saber, então, é o valor da tangente de 45 graus. Este é um ângulo notável, então podemos obter seu valor na tabela que vimos agora há pouco. Como podemos ver, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, temos que a tangente de 45 graus é igual a x sobre 7. E como acabamos de ver, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, temos que 1 é igual a x sobre 7. Logo, fazendo a multiplicação, chegamos que x é igual a 7. Logo, 7 é a altura do prédio. Mas não é verdade. Temos que lembrar que o x não era a representação da altura do prédio. O que x representa é a altura da linha do horizonte do teodolito até o topo do prédio. Assim, ainda precisamos somar 1,6 metros, que é a distância da linha do horizonte do teodolito até o chão. Logo, a altura do prédio é igual a 7 mais 1,6, que resulta em 8,6 metros. Nessa aula, nós vimos um exercício mais simples para trabalhar com as razões trigonométricas. Mas no próximo vídeo, nós vamos resolver com vocês alguns exercícios de Enem e vestibulares de razões trigonométricas. Esperamos vocês! Até lá!